uma segunda questão que eu gostaria de lembrar, que está ligado ao primeiro ponto, é uma outra questão que discutiremos a posteriori, que é a questão do bolsonarismo. É difícil entender o que é o bolsonarismo. Isso vai dar origem a muitos trabalhos acadêmicos, dissertações, teses, né? Dissertações de mestrado, tese de doutorado, na história, na sociologia, na política, na antropologia. Isso é um tema de discussão, que é para tentar entender o Brasil de hoje, do que é que está acontecendo no Brasil de hoje e tal. O bolsonarismo nós analisaríamos academicamente como um fenômeno, é um fenômeno. Como entendê-lo? Então você tem o fenômeno aqui, você é o analista, como se estivesse, grosso modo, num laboratório, você vai tentar analisar o que é. Como é que ele surgiu? É um fenômeno recente. Você pode dizer que ele tem cerca de 2 anos. Cerca de 2 anos. Portanto, é muito recente na história do Brasil. Ele é produto de uma conjuntura nacional, mas tem também uma presença externa. Uma presença externa. O extremismo que presente na Europa, né, e o extremismo presente em algumas correntes nos Estados Unidos. E esse é um ponto interessante, o Brasil tributário agora de extremismos que nascem nos Estados Unidos e vêm para cá, tanto a direita como a esquerda. Grande parte dessa discussão chamada de gênero tal, não é da sociologia marxista, não é do campo do marxismo, é o campo da sociologia americana. Porque isso não faz parte do marxismo. Então, isso num campo à esquerda. No campo à direita, você tem um extremismo produzido nos Estados Unidos por correntes originalmente lá do Partido Republicano, algumas tão extremistas que nem cabem no Partido Republicano, e que acabaram chegando ao Brasil também. E aí é necessário entender esse fenômeno, o bolsonarismo, que se de um lado tem uma presença externa, a Europa Ocidental, e tem a presença dos Estados Unidos, há um fenômeno interno. O fenômeno interno foi a desmoralização de algumas instituições do Estado Democrático de Direito fundados na Constituição e pela Constituição de 1988, essa desmoralização das instituições feitas pelo PT durante 13 anos e 5 meses. Não é possível entender o bolsonarismo sem entender o projeto criminoso de poder petista. Ele é condição sine qua non, uma das condições indispensáveis para o entendimento do fenômeno bolsonarista. Sem o PT, não teria o bolsonarismo. Isso me parece central. Sem o PT, não teria o bolsonarismo. O processo que ele fez de desmoralizar, minar as instituições, o processo de corrupção, mensalão, mais ainda o petrolão, a forma como tratou a coisa pública, como desmoralizou as instituições, abriu caminho para o bolsonarismo. O bolsonarismo, portanto, é filho, pode ser um filho bastardo, mas é um filho do projeto criminoso de poder petista. As pessoas que passam aí para esse polo, elas estão absolutamente desiludidas, porque não encontram no interior dessa região central, vamos chamar assim, aqueles que se posicionam de forma mais efetiva contra o projeto petista. E aí dá uma análise interessante da gente discutir. Por exemplo, quem principalmente nesse meio acaba extremamente enfraquecido nos últimos anos, porque não conseguiu se construir como alternativa de poder? O PSDB. O PSDB não conseguiu se construir como alternativa de poder, né? Então esse espaço ficou vazio. E outros, mesmo no campo mais da esquerda, não necessariamente o PT, outros, vamos chamar PDT, mas PDT é uma coisa muito, não é muito concreto, né? Vamos chamar o Ciro Gomes, por exemplo, no campo da esquerda, não conseguiu se construir como alternativa. Ficou tributário, mesmo dizendo que não, mas do projeto petista. E outras correntes à esquerda também, Rede, PSOL, etc. Né? No campo mais à direita, a tentativa de partidos liberais, estou falando no plural, ou de elementos liberais em outros partidos políticos, eles não conseguiram se construir efetivamente como alternativas. Não conseguiram se construir como alternativas. E aí abriu espaço então para o bolsonarismo, que até então era visto como uma blague, isso daí não vai acontecer nada no processo eleitoral, tal, e ele começou a crescer. E começou a crescer nesse vazio. Então havia um vazio, havia a desmoralização que o PT fez das instituições, né? E nesse ponto vinha um sujeito solitário, que percorreu um deputado do baixo clero, que nunca teve importância política, nunca relatou sequer um projeto na Câmara dos Deputados, e que acabou ocupando esse espaço. As pessoas temerosas do retorno do PT ao poder no processo eleitoral, vamos recordar,
Fernando Haddad, candidato petista, ia toda segunda-feira ouvir conselhos do criminoso Lula. Ou seja, nós poderíamos ter um presidente que era aconselhado por um condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. É inacreditável isso. Então isso fez com que uma parte majoritária do eleitorado acabe sufragando o nome do Bolsonaro, especialmente no segundo turno, mas ainda no primeiro. Porque as outras correntes que podiam se construir como alternativa não conseguiram se construir, especialmente a candidatura geral do Alckmin. E aí vocês devem recordar que o Alckmin identifica no processo eleitoral como principal adversário eleitoral quem? O Bolsonaro e não o PT. Quer dizer, ele leu a conjuntura de uma forma absolutamente equivocada. O seu adversário era o PT. Era ali que... E ele devia trazer do eleitorado bolsonarista aqueles desiludidos com o PSDB e até com o próprio processo democrático. Ele devia trazer, mas ele sem nenhum carisma, sem ter uma proposta que seduzisse os eleitores, buscando, recorde-se, um amplo apoio para ter o tempo na televisão. O candidato vencedor, o Bolsonaro, tinha 8 segundos na televisão. Precisou da televisão? Não. Então, o PSDB é também um produto, o Bolsonaro é um produto do PSDB. Se é um produto do projeto criminoso de poder petista e desmoralização das instituições, é produto do PSDB também, que não conseguiu se construir como alternativa. E aí gera o Bolsonaro. Portanto, o bolsonarismo é um fenômeno que tem de ser compreendido numa relação complexa do sistema político brasileiro. Eu estou fazendo uma análise a mais sucinta e a mais simples possível, né? Mas também é produto de uma conjuntura internacional que ideias extremistas ganham legitimidade, foro de legitimidade de ideias extremistas. Vide a Polônia, vide a Hungria, vide Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro da Itália, vide algumas ideias que o candidato republicano Trump, nas eleições, o que ele advoga, ou aliados de Trump mais à direita ainda que ele. Então, nesse extremismo, ele acabou incorporando esse extremismo chegou ao Brasil também. E o Bolsonaro ocupou esse espaço, produto da desmoralização das instituições. A questão que se coloca, e aí é uma boa pergunta, é se o Bolsonaro tem ou terá condições de conviver com o Estado Democrático de Direito. Os primeiros 6 meses foram marcados por atritos. A pergunta é, os próximos 3 anos e meio serão assim? É uma pergunta. Se for tensão constante, não haverá recuperação econômica, o Brasil vai continuar estagnado. E aí é que está uma boa questão. O Brasil vai continuar estagnado? Como é que vai resolver essa questão? E a estagnação vai gerar tensão social, muita tensão social. E aí vai ver, as pessoas vão acordar. As ruas poderão ser ocupadas por aqueles que querem emprego, que poderão estar, essa é uma hipótese, vamos pesquisar, né? Como pesquisador, poderão ser insatisfeitos com os resultados da reforma da Previdência e com os resultados da economia estagnada e irritadíssimos com a desmoralização das instituições sistematicamente feita pelo Bolsonaro, né, desmoralizando a Constituição de 88. Ele defende tortura que a Constituição de 88 identifica como crime. É inacreditável. Se você olhar, nós observarmos aqui a nossa Constituição, a tortura, ela é definida como crime. E uma coisa assim inacreditável é que ele defende a tortura como se a tortura fosse um dos instrumentos. Olha, por exemplo, artigo 5º da Constituição, inciso 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, quando ele defende a tortura, ele viola a Constituição, ele está cometendo um crime contra a Magna Carta. Deu para vocês entenderem? Isso poderia levar até a alguém advogar junto ao Supremo Tribunal Federal. O presidente está violando a Constituição, defendendo um crime. Porque a tortura está dizendo muito claro aqui o inciso 3. Vocês estão compreendendo? Essas questões, elas são chaves para a gente estudar, para a gente compreender, né? E para a gente nos educar. É o chamado processo de educação política. Ele é feito dessa forma.
A gente precisa ter serenidade nessa hora, muita tranquilidade, analisar com calma o que está ocorrendo, não entrar no jogo dos extremismos, dessa visão dual que empobrece a reflexão sobre o Brasil. Isso é fundamental, quebrar com essa relação dual e buscar entender o funcionamento do sistema democrático. E esses problemas que estão ocorrendo agora, por que eles estão ocorrendo agora? Qual a razão? É necessário compreender cientificamente esses fenômenos para encontrar uma saída democrática para retirar o Brasil da terrível situação econômica que vive, estagnação, e da crise política que vivemos. E tentar diminuir o mais possível esse período de transição de uma velha república que morreu nas eleições de outubro, com uma nova que não se construiu. Quer dizer, quanto mais longo fosse o período de transição, mais longa será a estagnação econômica, mais longa será a crise política. Por isso que é necessário diminuir esse processo de transição, dar estabilidade política, porque a estabilidade é que vai criar as condições para romper as amarras da estagnação econômica. E para isso é necessário defender, como condição indispensável, a Constituição, a democracia, as liberdades, os três poderes. Defender o Congresso Nacional, que teve um papel muito importante na reforma da Previdência, defender o Supremo Tribunal Federal. Isso é essencial. Então é necessário, nesse momento, equilíbrio, firmeza, defender a democracia, as liberdades, enfrentar aqueles radicais, fanáticos, especialmente a direita, mas não só, tem os fanatismos de extrema esquerda, mas tem os fanatismos de extrema direita. Mas no momento, o fanatismo de extrema direita, ele está mais presente com robôs, porque grande parte de tudo isso da internet são robôs. Não é uma representação real das pessoas. Não é o cidadão A, não é a Maria, o João, o Paulo, o José. Não, são robôs construídos para tentar dar uma ideia de que há uma participação, há um apoio popular às ideias de extrema-direita, algumas com características nazifascistas, algumas, não todas. Então é necessário nisso tudo analisar, compreender e enfrentar e não ter medo. Essa é a hora, como dizia um senador, me lembrei agora, Marcos Freire, na campanha de 1974 em Pernambuco, sem ódio, mas também sem medo. Eu acho que essa bandeira do Marcos Freire, que já falecido, brilhante senador, naqueles tempos, lembrar que é o que se coloca agora. Sem ódio, mas também sem medo. É assim que a gente deve caminhar, na minha leitura, na minha interpretação. Tá bom?